A situação do patrocinador master da dupla Grenal. A Alfa regularizou alguns pagamentos atrasados com o Inter nesta semana, mas mantém atraso com o Grêmio. E agora, o que pode acontecer? Será que o Grêmio pode ter novo patrocinador? Pode ter mudança no cenário para a dupla Grenal na próxima temporada. Também vou falar dos jogos desta quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro e a nova data de Grêmio e Palmeiras. Esse é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Hoje eu falo aqui no canal do Gabardo, direto de Carlos Barbosa, na Serra Gaúcha, em mais uma maravilhosa recepção da turma da Tramontina para a equipe de esportes da Rádio Gaúcha. Mas deixa eu atualizar a situação envolvendo o principal patrocinador da dupla Grenal, o patrocinador master das camisas de Inter e Grêmio, que é a Alfa, que teve um atraso no último pagamento, no último mês, de um contrato que é muito alto, 50 milhões de reais por ano para cada clube, e o atraso que tinha com o Internacional acabou sendo regularizado com o pagamento feito agora nesta semana. Do lado do Grêmio, ainda se mantém um atraso de um mês de uma parcela de um pagamento que está atrasado, que ainda não foi regularizado. É possível perceber claramente entre Inter e Grêmio uma posição diferente em relação ao que está acontecendo. Fica muito claro que a relação do Inter, e até publicamente, mas também nos bastidores, é uma relação que se mantém boa, com a Alfa, o que não acontece com o Grêmio, com um descontentamento que é nítido, que é colocado de parte a parte, e não se sabe se essa relação vai continuar ou não. No Grêmio, pelo que eu conversei com algumas pessoas, não se descarta até a possibilidade da rescisão do contrato. Então, ainda é muito cedo para ter uma certeza disso, mas será preciso acompanhar os próximos passos para ter certeza do que vai acontecer. Mas uma coisa assim me parece muito clara, A relação do Inter com a Alfa não deve, pelo menos com a situação de momento, ter qualquer tipo de alteração para 2026. Não existe entre as duas partes esta intenção. E o mesmo não se pode afirmar em relação ao Grêmio. Como eu disse, internamente se fala e se estuda até a possibilidade de rescisão de contrato. Então, não será surpresa se na próxima temporada Inter e Grêmio tiverem patrocinadores diferentes. O Inter continuando com a Alfa e o Grêmio tendo um novo patrocinador master de camisa. Aí tem que ver que tipo de contrato que o Grêmio poderia conseguir, se com o mesmo valor, um valor mais alto, ou se com a dificuldade do mercado, se isto não seria possível. Mas esta situação será muito bem avaliada e eu estarei acompanhando até o final do ano para ver se vai ter alguma novidade. Repito, a situação entre Inter e Alfa foi regularizada e a relação entre as duas partes parece ser boa neste momento, o que não acontece com o Grêmio. Então é uma situação que pode acontecer com esta mudança no patrocinador master da dupla Grenal para o ano que vem. Aí depois de muito tempo, Inter e Grêmio podem ter patrocinadores diferentes. Quarta-feira de bola rolando, 7 da noite em Salvador, o Inter contra o Vitória, jogo fundamental. O Inter não pode nem pensar em perder, se perder a diferença cai para 2 pontos em relação ao adversário direto na luta contra o rebaixamento. Então tem que pelo menos empatar em Salvador. Deve ter manutenção do esquema 3-5-2. O Borré e o Mercado não podem jogar. Aliás, sobre o Borré, eu cheguei até a escrever em GZH que este contrato que o Inter tem com o Borré, ele é muito preocupante pelo que o Borré vem entregando, que é muito pouco, está jogando muito pouco, porque é um contrato até 2028. Então tem todo 2026, todo 2027 e todo 2028. O Inter não pagou ainda nem metade do que tem que pagar para o Borré, porque o contrato dele não chegou nem na metade ainda. Ele assinou um contrato de 5 anos, quando chegou em 2024. Então está aí o exemplo do Valência, que o Inter conseguiu liberar sem custos, mas manteve 50% dos direitos e aliviou a folha de pagamento. Não sei se não vai acontecer a mesma coisa com o Borré. Claro que, pelo que eu ouvi assim no Inter, a prioridade é tentar recuperar o jogador, algo que a comissão técnica está tentando, mas está difícil, está complicado, porque ele não está conseguindo jogar. Então, para 2026, o Inter vai ter que ver essa situação com muita atenção. Claro que ele pode se valorizar na metade do ano, na Copa do Mundo, pela seleção da Colômbia. Mas se isso não acontecer, o Inter pode pensar em liberar o Borré. O ataque deve ser de movimentação, com Carboneiro e Vitinho na frente, e na zaga deve entrar o Cleiton Sampaio, ou o Vitor Gabriel, com o Bruno Gomes indo para a lateral direita de novo, para a ala direita. E aí, no meio campo, Luiz Otávio pode entrar para reforçar a marcação.
E depois, 8 da noite, tem o Grêmio na Arena contra o Cruzeiro, né? Com tentativa aí de manutenção de estrutura tática, e o Grêmio tentando avançar para ainda sonhar, ainda tentar aquela 8ª colocação do Campeonato Brasileiro, que está difícil neste momento, porque o Grêmio está indo bem em casa, mas não está confirmando fora de casa. Nova data para Grêmio e Palmeiras, lembrando que o Palmeiras está na final da Libertadores contra o Flamengo, dia 29 de novembro em Lima, no Peru, e o jogo contra o Grêmio estava marcado para o dia 30, então está mudando de data para o dia 25, antes da viagem do Palmeiras lá para o Peru, o que até pode ser bom para o Grêmio, porque o Palmeiras vai estar com foco, né, na final da Copa Libertadores da América. Valeu, pessoal, vamos acompanhar nesta quarta-feira Inter e Grêmio em campo pelo Campeonato Brasileiro. Até a próxima!